Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos de revisões previdenciárias. Porque pedir a correção da aposentadoria ou da pensão é um direito do segurado que é garantido por lei. Além da legislação, ainda há normas internas do INSS que garantem a revisão dos valores quando há erros. No entanto, muitos acabam acreditando em mitos e com isso perdem o prazo e passam o resto da vida recebendo um valor menor a que teria direito. Dentre as regras do pedido de correção está a chamada decadência, que é o prazo limite para o segurado pedir a revisão do benefício. Então, esse limite é de 10 anos e começa a contar no mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício. E tem um mito muito comum que é acreditar que quando fizer 10 anos o benefício será revisado. Só que não é isso que acontece na prática. Ou então a pessoa acha que depois de 10 anos só que ela vai poder pedir revisão. Não! O prazo é até 10 anos. Passou 10 anos em um dia, você não revisa mais. E outra coisa, não vai ter revisão automática. Dificilmente o INSS vai adotar essa lógica de provocar aquele que está inerte para diverti-lo da possibilidade de aumentar o benefício. Então, por isso, o segurado que desconfia ter uma aposentadoria com erro, ele tem que pedir a correção o quanto antes. Tem gente que fica esperando. Não sei o que essa pessoa está esperando, porque, não, mas eu não posso pedir antes de 10 anos. Gente, não existe isso. Você pede até 10 anos. Passou 10 anos, você não pede mais. Então, o ideal é que a solicitação seja feita nos primeiros 5 anos, porque com isso o beneficiário praticamente anula o prejuízo que teve. Então, o motivo é que o INSS paga os atrasados de até 5 anos antes do pedido. Então, eu estou pedindo agora, eu vou receber os últimos 5 anos. Se eu estou aposentada há 6 anos, eu perdi 1 ano. Porque eu não vou receber o primeiro ano que eu estive aposentada. Se eu estou aposentada há 7 anos, eu perdi 2 anos, porque eu só vou receber os últimos 5. Então, o ideal é que você faça dentro dos primeiros 5 anos, ou quanto antes possível. Então, quem pede a correção dentro dos 5 anos iniciais pode ter toda a renda corrigida. Então, para conseguir a revisão, é preciso provar o erro. E você tem que fazer um pente fino na documentação inicial, o que inclui a carta de concessão, a memória de cálculo, o processo administrativo do benefício. É bom dar uma olhada de tempos em tempos para saber se realmente o INSS incluiu todos os salários de contribuição na conta. Então, quando você ganha uma ação judicial trabalhista ou consegue um documento que comprove tempo especial, o segurado tem que pedir a correção para incluir os valores ou o período de trabalho. Por quê? Porque o INSS, quando você ganha uma ação trabalhista, você acha que você ganhou, que o empregador pagou, que está tudo direitinho, que entrou no INSS, não entrou. Você tem que pedir para o INSS considerar aquele período da ação trabalhista. Outra questão, PPP, dificilmente aceita o PPP, então você já tem que mandar antes o PPP para que o INSS aceite. Se não aceitou, você já entra com ação, porque depois que você pede a aposentadoria, demora muito tempo. Então, se você puder adiantar, você já ganha tempo com isso. Outro direito é fazer vários pedidos de revisão ao mesmo tempo, desde que seja por motivos diferentes. Então, só é preciso ter cuidado se tiver com o processo judicial em andamento, é bom esperar. Porque se você pedir 2 vezes a mesma coisa, pode ser entendido como má fé.
e o segurado pode ser prejudicado. Então, assim, façam revisão da aposentadoria. Quem ainda não se aposentou, tem PPP, precisa ver se o INSS vai considerar ou não. Não entrou com o PPP, viu lá, fez a contagem, não considerou, já entra com ação. Não precisa esperar se aposentar para ter aquele tempo que você trabalhou como especial considerado na contagem especial. Bom, outro mito de revisão é que muitas pessoas levam a sério que se entrar com pedido de revisão, o INSS para de pagar a aposentadoria. Gente, isso não existe. Se acontecesse isso do INSS parar de pagar a aposentadoria de alguém porque entrou com revisão, eu já estava morta. Eu não estava nem aqui mais falando no rádio. Por quê? Porque eu entro com revisão praticamente todo dia. Então, se acontecesse isso, eu já não estava mais aqui. Pode ficar tranquilo, você pode entrar com pedido de revisão que não vai. Agora, se você entrar com pedido de revisão, a sua aposentadoria foi baseada numa fraude, aí pode acontecer. Mas se você fez tudo direitinho, não. Se você pagou o INSS, se está tudo dentro da regularidade, aí não tem o porquê ele parar de pagar, tá? Bom, o segurado que está aposentado há 2 anos e nota um erro no benefício, ele tem que fazer o pedido e ver se consegue um aumento da renda. Então, esse beneficiário vai receber os valores retroativos desde a data que se aposentou. Os atrasados são até 5 anos antes do pedido, mas como ele tem só 2 de aposentado, ele vai receber toda a diferença. Agora, o beneficiário que entra com pedido de revisão após 8 anos de aposentadoria, se tiver o direito reconhecido, o pagamento dos atrasados será de apenas 5 anos antes. Então, ele perde ao menos 3 anos em que esteve recebendo benefício com erro. Então, é muita diferença. É muito. 3 anos você ficar recebendo benefício abaixo do valor é muita coisa. Bom, a legislação previdenciária garante que tanto o segurado quanto o INSS podem revisar o benefício, mas não existe uma regra que faça o INSS passar um pente fino de forma periódica em tudo que foi concedido. Não há tempo hábil nem funcionários para isso. Bom, o governo do Michel Temer fez uma revisão de benefícios, mas apenas nas aposentadorias por invalidez e nos auxílios. Já a lei do governo Bolsonaro, de janeiro do ano passado, instituiu um pente fino em milhões de benefícios, mas apenas parte das revisões estão sendo feitas. Gente, eles não conseguem nem conceder benefício. O que dirá fazer um pente fino nas aposentadorias que foram concedidas? Eles não têm tempo nem de analisar o benefício. São milhões de benefícios que estão à espera. Então, se você não correr, se você não verificar que tem um valor maior a receber, ninguém vai bater na tua porta dizendo, olha, você tem um valor aqui maior a receber. Bom, a dica é solicitar a revisão o quanto antes, logo que o segurado notar o erro na aposentadoria ou na pensão. O ideal mesmo é fazer o pedido antes de completar 5 anos de benefício. O motivo é que, se houver erro, o INSS paga os retroativos referente aos 5 anos anteriores à solicitação. Então, o que são os atrasados? É a diferença acumulada entre o benefício antigo e o novo. Então, se o segurado tinha direito de receber 1.200, mas recebia 1.000, a diferença mensal é de 200. Então, 1 ano de atrasado lhe renderia 2.600, já somando com o 13º. Então, para vocês verem, é muita coisa, é muita diferença para você deixar para trás. Então, você tem que correr, você tem que verificar. Agora, você já fez a revisão, não adianta entrar com o mesmo pedido da mesma ação, tá? Não pode. Eu só posso entrar com uma ação para aquele pedido. Eu não posso entrar várias vezes com o mesmo pedido. Ah, mas foi injusto o julgamento. Não importa. Acabou, acabou. Eu não posso ficar rediscutindo o mesmo assunto. Eu posso fazer várias revisões de vários temas diferentes, mas eu não posso pedir a mesma revisão sobre o mesmo tema. O que eu posso fazer é pedir na esfera administrativa, não deu, eu entro na justiça. Mas depois que eu entrei na justiça, eu não posso entrar na justiça de novo pedindo a mesma coisa, tá?
Bom, entre as regras para solicitar a correção do benefício previdenciário, uma delas diz que o segurado deve ir primeiro ao INSS e só depois buscar a Justiça. A decisão foi tomada pelo STF em agosto de 2014. E se não segui-la, o beneficiário tem o direito negado e fica sem um aumento. Mas existem algumas exceções. Apenas casos em que o Instituto não reconhece o tipo de revisão que o trabalhador pode ir direto no judiciário. Então, entram nessa regra revisões como a revisão da vida toda, que só existe na Justiça, a agência não reconhece. Mas, de qualquer maneira, na revisão da vida toda, eu tenho que pedir uma cópia do processo administrativo. É aquela revisão para quem ganhou mais, para quem tinha salários altos antes de 94. E aí você faz o cálculo para ver se aumenta o valor do benefício. O STJ, em dezembro, julgou por unanimidade, concedeu essa revisão da vida toda. Agora a gente está vendo se vai ter ou não recurso para o STF, mas de qualquer maneira muita gente já está recebendo. Então, essa é uma revisão que não adianta eu entrar no posto pedindo porque eles não dão, mas de qualquer maneira eu preciso ir no posto pedir o processo administrativo de concessão da aposentadoria, porque o juiz vai pedir isso num dado momento na ação. Bom, a gente pode ter aí algumas coisas que podem ser feitas diretamente no INSS, por exemplo, acerto de vínculos e correção de salários. Nesses casos, você pode pedir para incluir algum vínculo de trabalho que ficou fora, corrigir o valor de algum salário. Salários maiores garantem um aumento na renda. Inclusão de tempo de serviço garante cálculo de aposentadoria, que também eleva o benefício. Então, o que pode ter ocorrido? O patrão informou o valor menor do salário. A Justiça do Trabalho reconheceu o período de trabalho informal que não estava no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Verbas salariais que foram pagas após ação judicial, trabalho feito antes dos 16 anos que não entrou na conta do INSS, para quem se aposentou a partir de outubro de 2018. Então, que documentos você vai levar no INSS? Você vai levar carteira de trabalho, cópia de capa a capa da ação trabalhista com assinatura do funcionário do fórum, extratos do FGTS, recibos, crachás, cartões profissionais, fotos para trabalho de menor de idade. E o período especial, como é que funciona? Bom, o trabalho em área de risco à saúde dá direito à aposentadoria especial. Então, para atividades insalubres exercidas até 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência, há o direito de converter o tempo especial em comum diretamente no INSS. Essa conversão é vantajosa porque ela garante um bônus. Então, que documentos levar? Você vai levar o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é válido a partir de 2004. Mas, dependendo do período e da atividade, são exigidos outros documentos como prova. Você leva no posto do INSS. Você entra lá, você pede para averbar no CNIS. Se porventura não foi averbado, você entra com recurso administrativo. Ah, não deu certo. Aí você entra na justiça. Por isso que isso é importante fazer antes de você se aposentar. Ah, não fiz antes de me aposentar. Então faz depois de aposentado para que você tem esse valor reconhecido, porque tem muita gente que tem muito tempo e que não entra no cálculo. E quanto maior o tempo de contribuição, maior o valor da sua aposentadoria. Bom, inclusão do período de auxílio-doença. Então, quem fica afastado recebendo auxílio-doença tem direito de contar esse período na aposentadoria. Para isso, é preciso que o período do auxílio esteja entre contribuições, ou seja, receber a alta é necessário que faça ao menos um pagamento. Então, que documento você vai levar? Carta de concessão, comprovantes de pagamentos, como os carnês para os autônomos. Então, o que acontece? Muita aposentadoria é negada porque o INSS não reconhece esse período de auxílio-doença como tempo de contribuição. Se eu fiquei 20 anos recebendo auxílio-doença, eu vou lá hoje, peço aposentadoria, vai ser negada, porque não vai somar esses 20 anos. Agora, se eu paguei eu fui lá e paguei como contribuinte individual,
uma prestação que eu pague já entrou como intercalado. Então, se é intercalado, conta como tempo de contribuição. Só que o INSS, muitas vezes, ele não reconhece esse período. Eu tive um caso semana passada. A gente entrou com ação, uma senhora não conseguia se aposentar de jeito nenhum porque ela tinha 10 anos de tempo de auxílio-doença, só que ela tinha contribuições intercaladas, porque antes dela se aposentar, ela foi no escritório, eu falei, faça desse jeito, e ela fez. E o INSS negou. Aí ela me procurou e falou, olha, não consegui me aposentar, ok, entrei com uma ação judicial, já saiu na justiça e já mandou pagar. O INSS recorreu, tudo bem, só que não vai, ele não vira mais essa sentença. Por quê? Porque está errado. Já manda que quando é intercalado, tem que contar e acabou. Ela vai receber, entendeu? Então, se você está com esse problema, entre com uma ação judicial, porque aí você já consegue receber a sua aposentadoria, inclusive o pagamento dos atrasados. Bom, a principal maneira de saber se tem um erro na sua aposentadoria é fazendo um pente fino no benefício. Isso para quem já está aposentado. Para quem não está aposentado, dá para fazer pelo CNIS, verificar o que considerou, o que não considerou. Dá para fazer e principalmente fazer os cálculos, porque agora está muito complicado. O INSS tem N formas de se aposentar. Tem o pedágio de 50%, o pedágio de 100%, tem os pontos, tem a idade mínima progressiva. Então, o que acontece? Se você não souber a maneira que você vai se aposentar, você vai se ferrar bonito. Então, você precisa fazer cálculo. Não dá mais para se aposentar sem fazer cálculo. Bom, quem está aposentado, faça um pente fino. Você vai pegar memória de cálculo, a carta de concessão, memória de cálculo. Você vai consultar no meu INSS, nele está toda a memória de cálculo do benefício, ou seja, quais contribuições foram utilizadas e qual foi a conta feita. Você vai olhar o processo administrativo. Sempre que eu falo em revisão, eu tenho que olhar o processo administrativo. Vou fazer a solicitação no INSS para ter uma cópia. O processo contém toda a análise feita pelo servidor para conceder a aposentadoria. Antes de qualquer coisa, de dizer se tem direito, se não tem direito, eu vou fazer cálculo. Seja no posto, seja na justiça, o segurado não pode errar no pedido. Se fizer uma solicitação sem cálculos, pode acabar no prejuízo e ver a renda diminuída. É preciso ter certeza de que a revisão vale a pena e vai resultar no aumento da renda mensal. Não adianta eu entrar porque eu acho, porque o meu vizinho, pelo amor de Deus, faça cálculo. Se não fizer cálculo, nem entra. Nem entra porque você vai passar vergonha. Ou tem gente que fala assim, o que você acha? Devo entrar com revisão? Não sei. Mas será que errou? Tá, errou aonde? Também não sei. Então, como é que você vai entrar? Como é que eu vou dizer que está errado se eu não sei qual é o erro, se eu não sei apontar onde está o erro? Quando eu entro com alguma revisão, eu tenho que apontar aonde está o erro e quanto que foi o erro. Não adianta eu achar em suposição, porque não vai virar, não vai resultar em nada. Então, o segurado também existe uma questão, ele pode pedir várias revisões ao mesmo tempo, ele não precisa se ater a uma revisão. Encontrou vários erros, peça várias revisões. Então, se essa pessoa notar um erro no benefício, pode pedir quantas revisões forem necessárias, desde que esteja dentro do prazo de 10 anos que a pessoa se aposentou. Se não tiver nos 10 anos, passou de 10 anos, já complicou tudo. Aí já é bem mais difícil. Os pedidos podem ser feitos concomitantemente, mas não podem tratar sobre o mesmo tema, aquilo que eu falei. Você não pode pedir 2 vezes o mesmo assunto. Ou você pede um ou você pede outro. Não dá para você, por exemplo, entrar na justiça 2 vezes com o mesmo pedido. Gente, isso daí dá até má fé para a pessoa. Tome cuidado. A regra vale tanto para o posto quanto para a justiça. Então, o que é possível fazer? Se o segurado notou que tem um erro em algum salário, pode pedir correção no INSS. Se quer ter direito à revisão a vida toda, por exemplo, ele pode, ao mesmo tempo, ir ao judiciário e brigar pelo seu direito.
Então, vamos supor, ele está pedindo a revisão da vida toda e, nesse caso, ele também descobriu que ele tem aposentadoria do deficiente físico que não entra em fator previdenciário. Ele também pode pedir. Ele pede uma e pede outra. Uma independe da outra. Pode ser feito, sim, sem problema algum. O que você não pode é pedir 2 vezes o mesmo pedido, tá? Bom, quando que você vai na justiça? É possível acionar o judiciário em 3 situações. Quando a revisão não existe no INSS, que é o caso da revisão da vida toda, você pode cansar de pedir no INSS que ele não dá. Então, nos casos que ele não reconhece o direito no posto, já pode ir direto para a justiça. Se o instituto negar o pedido, porque ao receber a resposta negativa é possível recorrer no posto ou já ir direto para o judiciário, ou quando tem uma demora na resposta. Então, se o instituto demorar de 45 ou 60 dias, o beneficiário pode procurar a justiça. Eu, particularmente, prefiro a justiça. Por quê? Porque, exceto algumas raras revisões, normalmente eu entro na justiça, porque a justiça eu acho mais acertada as decisões, a justiça é mais rápida, o INSS demora horrores, tá? Aí depois você, assim, já tive vários casos do INSS conceder o pedido, aí você fala, legal, ganhamos a ação, o próprio INSS recorre da resposta dele, então, ou seja, ele mesmo recorre do que ele decidiu. Aí não dá, aí não tem condições. Então, assim, eu confio, isso vai de cada profissional. Tem advogados que atuam só na esfera administrativa, outros atuam na esfera judicial. Vai depender da pessoa. Eu, por enquanto, eu vejo mais resultados, eu gosto muito mais de entrar com ação na justiça, porque daí você questiona, você tem um juiz, você vai lá, você faz sustentação oral, é o tal negócio, você tem que se dedicar à causa, não adianta você largar lá e esquecer que tem ação, não, você tem que ir lá, você tem que despachar com o juiz, se o juiz não conceder, você na apelação você vai fazer sustentação oral, você vai explicar o que está acontecendo, então são cuidados que você tem que ter quando você tem uma ação judicial, mas tem que fazer revisão, vale a pena, porque é o dinheiro que você vai receber pelo resto da sua vida. Então, vale muito a pena. Só que é aquele tal negócio, você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta, é que nem eu chegar no mecânico e falar, o carro está fazendo um barulho, não sei o que é. Principalmente mulher em mecânico vão inventar 1001 histórias. Agora, no INSS, não vão inventar, eles simplesmente não vão te dar. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.